Bom, então, dando continuidade, nós vamos então passar para essa segunda mesa redonda, em que que terá como foco a educação dos profissionais de saúde, médicos e não médicos, dos pacientes, do público em geral, sobre a aplicação da radiação ionizante em exames de imagem, saber qual a situação atual quanto à disseminação do conhecimento nessa área, tanto no Brasil como no mundo, né? E a apresentação das deficiências de conhecimento da população geral sobre os riscos reais da radiação ionizante nos exames da imagem, principalmente ponderando os benefícios, justificando a existência, então, das iniciativas globais para a educação nesse aspecto. Então, para discutir esse importante tema, eu gostaria de convidar a doutora Dolores Prustello, que é radiologista pediátrica da Clínica CETAC de Curitiba, Paraná, presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná, membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia, responsável pelo Image Gently Brasil, ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica e membro honorário da Sociedade Americana de Radiologia Pediátrica. Vai participar também dessa mesa a doutora Mônica Oliveira Bernardo, que é membro da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia. Ela tem doutorado em Ciências pela Unicamp, professora assistente, coordenadora da área de conhecimentos de radiologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC de São Paulo, e o Dr. Hilton Muniz Leão Filho, médico radiologista com 15 anos de experiência, como já foi falado no seu currículo, coordenador do serviço do Hospital do Coração de São Paulo, médico assistente do Hospital das Clínicas, presidente da iniciativa Latin Safe e membro da Comissão também de Proteção Radiológica do CBR e diretor do CBR. Então, vamos começar com o Dr. Hilton, por gentileza. Obrigado novamente. Vamos colocar, enquanto eu coloco a apresentação, vamos falar sobre essas 3 iniciativas interessantes. Eu vou começar, que é a iniciativa que seria da América Latina, que é a Latin Safe. Falando especificamente sobre as iniciativas, a gente tem várias delas, as 2 primeiras foram essas americanas, né, que vão ser colocadas, depois vieram várias outras, o Latin Safe está aqui representando a América Latina. Como vai ser extensamente falado sobre as 2, foram as que começaram aqui em 2006, 2007, 2009, 2010. As americanas, tanto para pediatria quanto para adultos, né? Aqui, na verdade, a gente vai falar sobre aquela dose, aquela relação entre o risco, né, e a qualidade da imagem. Muitas das vezes é colocado como eu estou fazendo em redução de dose. Isso é um termo errado. Eu acho que isso não é um termo correto. O correto é dose correta, dose necessária. Vou otimizar a dose para ela ficar adequada, né, para a gente poder fazer. E isso é necessário educar as pessoas. É extremamente importante educar as pessoas, como a gente tem visto, que as pessoas não tenham o conhecimento necessário, tanto o povo leigo quanto médico, para se fazer isso. Muitas das vezes existe um medo imenso, injustificado sobre a dose de radiação de algum exame. E é interessante que eles veem um perigo nisso, mas, por exemplo, não veem perigo em pular de parapente, por exemplo, ou não vê um perigo em mergulhar, ou muito mais não vê um perigo em digitar enquanto está dirigindo. A percepção de risco das pessoas é muito interessante. Então, esses riscos que eu coloquei são imensamente maiores do que a radiação, mas elas não veem risco em fazer isso e veem risco, eventualmente, na radiação. Um dos problemas que foi colocado aqui, que a Simone falou de maneira bem interessante, é o seguinte: eu vou falar sobre umas métricas que são complicadas, e realmente são complicadas. Existe uma dificuldade muito grande em se transportar isso aí para médicos, radiologistas, quanto mais para pacientes e para leigos. Então, assim, falar em CTDIVO, DLP, que o DLP e a dose efetiva não efetivamente representa a dose absorvida. Então, isso, vocês imaginam que é uma coisa complexa. E tem se colocado que, muitas das vezes, ficar falando sobre isso, ficar falando sobre radiação, pode levar a um problema. Pode levar as pessoas ficarem aborrecidas, não ficarem interessadas sobre o assunto, ou pior, será que a gente está chamando a atenção indevidamente para isso? Será que, ao falar sobre a Lara e Magenta, nós estamos preocupando as pessoas e não resolvendo os problemas? Isso é um artigo que foi colocado em 2016, mas eu acho que o contraponto que foi feito até pelo Donald Frush é interessante.
Na verdade, a importância nossa é educar as pessoas para mostrar o benefício disso. E elas não estão educadas, ou seja, as pessoas não sabem qual é o equipamento da radiação. Isso aqui é público leigo, falando que ressonância magnética dá radiação do mesmo tanto que a tomografia, ultrassom da radiação, etc. Eles não sabem o que é isso, não sabem quais os riscos estão relacionados com isso. As pessoas não têm ideia de quais os riscos estão relacionados. E talvez pior, esse outro artigo aqui mostra que os médicos também não sabem o que é isso. Os médicos clínicos, seja do pronto-socorro, seja o residente, etc., não têm ideia dos riscos, não têm ideia dos resultados e não se sentem seguros em explicar para o paciente sobre o risco de algum exame. Então, isso também é interessante. Ou seja, eu não acho que a gente deva parar com as iniciativas. Eu acho que ela deve continuar e mostrar a importância do exame e mostrar o benefício que o exame tem. E esse é o ponto-chave. Muitas das vezes se faz em risco. Você tem 1% em 10 mil de ter um câncer. Ou, como colocado, 0,6% de ter um câncer maligno. Mas você não fala, por exemplo, que a chance, na verdade, é você vai fazer 2 mil exames ou 6 mil exames e você não vai ter risco nenhum. Então, talvez o jeito de falar para as pessoas seja um método relevante. E também o benefício que você vai ter com aquele exame bem justificado, que muitas das vezes é 100 vezes, por exemplo, a tomografia de crânio é 100 vezes maior do que o risco inerente que ele pode ter, mesmo se a gente acreditar no long linear threshold, que eu não vou entrar nesse destaque. Então, muitas das vezes a gente fala DLP, CTDIVO, non linear threshold, hormonese, etc., e o clínico e o paciente não têm ideia do que é isso. Não tem ideia. Mas eu gosto muito desse gráfico aqui, que foi colocado pela Cynthia McAuliffe, nesse artigo de 2015, que ela mostra os riscos inerentes de ter câncer ou de morrer. Eles estão aqui, ó, o tamanho do câncer aqui, ó. Tamanho do câncer, tamanho de doença coronariana. E qual seria o risco de uma tomografia de crânio se eu acreditasse no non-linear threshold? Ele está aqui. Esse risco ele é 24 vezes menor do que você morrer atravessando uma rua nos Estados Unidos. Esse risco é 240 vezes menor do que você morrer afogado. Eu não sei se vocês andaram em São Paulo, eu ando a pé em São Paulo, mas eu tenho certeza que o risco de eu morrer atropelado é imensamente maior do risco de morrer atropelado nos Estados Unidos. Então, assim, os riscos são muito pequenos perto do benefício que você pode obter com esses exames, tá? Falando sobre o aspecto global de educação e passando por LatinSafe, eu colocar algumas coisas da LatinSafe, começando por problemas, né? O problema é que tem muitos países, todo mundo fala uma língua diferente do Brasil, que é o maior país, né? Então, nós temos problemas em relação a agrupar todo mundo. Estamos evoluindo bastante em relação ao Brasil, mas tem sido difícil congregar outros países que falam língua espanhola. A gente começou em 2015, depois das outras iniciativas, começou até na JPR de 2015, e a gente tem a defender a redução, não, na verdade, a otimização da dose disso aí. A gente tem um comitê executivo composto por radiologistas, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela, isso está expandindo. Aqui o Donald Frush, que é da Imagently, aqui junto com os outros, aqui o Pablo Soffi, que começou a iniciativa em 2015, tá? A nossa missão é essa, promover a projeção radiológica nos países da América Latina, seguindo novamente o Bond Call for Action e contribuir para aumentar a conscientização sobre a importância entre os radiologistas, mas não só radiologistas, sobre médicos, técnicos, pacientes, população em geral. Nós temos isso no site, temos várias instituições que estão apoiando a gente, isso aí em diversas áreas da medicina e diversos países da América Latina. Estamos atuando em vários tipos de congressos latino-americanos para espalhar a ideia, para congregar mais radiologistas. E nós, em 2018, passamos todo o trabalho da LatinSafe para o Brasil, particularmente o estado de São Paulo, começou pela SPR, mas agora estamos expandindo, o CBR tem ajudado enormemente a gente, principalmente com a maior atuação do LatinSafe com a Comissão de Proteção Radiológica, então isso tem promovido agilidade. E temos feito algumas campanhas e um aspecto educativo entre radiologistas e físicos, que é uma reunião mensal que a gente faz agora todas as segundas, tem sido feita e tem congregado bastante pessoas para a discussão dos demais temas, né? Passamos por uma reformulação técnica do site. O site agora, se vocês entrarem, tem todo o material disponível nas 3 línguas, americana, brasileira, português e espanhol. Aqui, inclusive, a Simone, com um trabalho que ela fez, um congresso que ela fez lá no Rio de Janeiro, aqui o Mahesh, que é o físico lá do Johns Hopkins. A gente está
coisas educativas, trabalhos, artigos, etc., tudo disponível no site, e o site está em crescimento. Temos tido, como eu falei, participação nos congressos latino-americanos, ainda apenas de radiologia, mas isso é uma coisa que eventualmente pode crescer, principalmente com congregação com auxílio do Colégio Brasileiro, para auxiliar a gente nessa análise com outras entidades médicas, e a partir, é claro, desse primeiro fórum, isso talvez possa se expandir para outras comunidades médicas. Eu vou mostrar um dos trabalhos, isso aqui da doutora Rochelle, que está ali olhando. Eu vou colocar aqui que a doutora Mônica e a doutora Dolores têm outros trabalhos para ser apresentados, tudo isso feito e divulgado através do LatinSafe, etc. A gente leva isso aqui, por exemplo, para o RSNA, para os congressos europeus, para mostrar o que o LatinSafe e a América Latina tem feito em cima dessa educação. Isso aqui é um trabalho que a Rochelle fez, um trabalho belíssimo que ela fez, em termos da justificativa, reduzindo, eu vou falar muito rápido, porque o tema é muito curto, reduzindo o número de exames que têm sido feitos de maneira, talvez, não bem justificada, talvez de maneira indevida. Isso aqui é uma atuação que ela teve. Aqui o que o colega colocou do Choosing Wisely também tem sido utilizado não só pela Rochelle, mas também muito pela Mônica Bernardo, que vai falar sobre isso. Ou seja, temos uma atuação que tem sido feita através também da divulgação de trabalhos feitos no Brasil e também na América Latina, trabalhos principalmente do Chile, né, que têm sido colocados. Mas é isso. Na JPR 2019, a gente fez uma congregação dos principais líderes de radiologia da América Latina. A doutora Lair estava lá pelo CBR, mas vários outros líderes nacionais e internacionais da América Latina estavam lá. O RSNA estava lá também sendo representado. Então, foi bastante interessante. Bem, nós temos também uma divulgação das nossas reuniões, iniciativas, dúvidas, etc., em todas as mídias sociais. Todo mundo está convidado a entrar e participar, fazer dúvidas, etc. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Hilton. Com certeza, estava faltando essa união, essa aliança na América Latina, né, integrando, então, um esforço internacional. Eu gostaria, então, agora de convidar a doutora Dolores, do Image Gently, para contar um pouco da experiência dessa... Bom dia a todos. É uma grata satisfação o convite do Conselho Federal de Medicina e do Colégio Brasileiro de Radiologia para participar deste fórum, que, sem dúvida alguma, tem um grande impacto no dia a dia dos pacientes. E, em relação ao tema que eu vou abordar, o Image Gently, como representando o Image Gently, eu gostaria de, inicialmente, ressaltar um ponto extremamente importante. O raio-x salva vidas. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque normalmente foca-se muito no quais são os malefícios do raio-x, quando, na verdade, milhões de vidas têm sido salvas desde a descoberta do raio-x. Então, eu acho que realmente a gente deve se basear nisso, e esse é o principal motivo de se realizar a proteção radiológica, porque todas as especialidades necessitam dos exames de imagem para o diagnóstico correto, o diagnóstico precoce, para definir tratamentos e para controles de tratamento. Então, a radiologia, na verdade, e os métodos de diagnóstico por imagem, de uma maneira geral, e no caso específico hoje, os que utilizam radiação ionizante, são extremamente úteis e necessários no dia a dia. Em relação ao Image Gently, é uma campanha mundial de proteção radiológica focada no paciente pediátrico, que tem hoje em dia como presidente o Dr. Donald Frush. E, em nome do Image Gently, eu agradeço o Colégio Brasileiro de Radiologia, o Conselho Federal de Medicina e as demais especialidades que recentemente têm se tornado parceiras do Image Gently aqui no Brasil, o que é extremamente fundamental. O ano passado foi a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem 35 mil pediatras associados e que tem uma abrangência de atuação em 65 milhões de crianças no Brasil. Então, nós estamos falando de uma população a ser beneficiada extremamente elevada. Esse ano, o Image Gently contou com a parceria, e aqui também agradeço em nome do Image Gently, da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, da Sociedade Brasileira de Física Médica, da Sobrice de Intervenção, e também da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica.
Então, o que é mostrado com isso, o que tem sido ressaltado desde o início desse fórum, que a união realmente faz a força. E este realmente é o caminho. O Image Gentle, então, na verdade, é uma campanha de conscientização para a utilização correta dos métodos de imagem que utilizam radiação ionizante. Ela foi iniciada em 2017 e oficializada, ou melhor, em 2006 e oficializada em 2007. Hoje em dia ela está presente em todos os continentes, tem mais de 1 milhão de pessoas associadas. E, na verdade, o Image Gentle, o foco dele é conscientizar para a utilização racional. Não é dizer faça ou não faça determinado exame, mas sim dizer faça o exame com os princípios de justificação e de otimização. É uma campanha que envolve o médico prescritor, no caso, os pediatras e todas as outras especialidades, e aqui, então, ressalto a importância de que estas ações de proteção radiológica sejam disseminadas através do Conselho Federal de Medicina a todas as outras especialidades também, como tem sido colocado. Ela envolve os radiologistas, os técnicos e tecnólogos que realizam os exames, os físicos, as empresas de equipamentos radiológicos também. Aqui vale uma outra citação de que na criação, na fundação do Image Gentle, a física médica, a física realmente foi extremamente importante, tendo sido parceira na fundação da campanha do Image Gentle. Como nós vamos realizar isso, então? Indicando corretamente o exame, utilizando a técnica adequada para a obtenção da imagem com qualidade suficiente e a padronização dos equipamentos. Aqui vale uma ressalva de que todos os equipamentos, no caso específico da tomografia computadorizada, eles já vêm de fábrica com aqueles presets pediátricos, mas no dia a dia o que nós vemos é que podemos reduzir ao redor de quase 50% a dose de radiação para esses pacientes pediátricos. Então, esse envolvimento de toda essa cadeia que está relacionada com os exames de imagem é fundamental. Essa é uma campanha, então, de conscientização. Como o doutor Alair bem frisou, as crianças são muito mais sensíveis à radiação ionizante e nós temos que realmente nos preocupar com o futuro dessas crianças, o que foi também muito bem exposto pelo doutor Alair. E o que é importante, então, é avaliar o risco de radiação, mas também o benefício, porque nós evitamos falar em número de exames. Quando o pediatra pergunta, muito bem, mas quantos exames eu posso dizer que a criança pode realizar? Nós nunca vamos responder a isso, porque, na verdade, devem ser realizados tantos exames quantos forem necessários para salvar a vida de uma criança. Então, esse que eu acho que realmente é o ponto principal. Então, o início do Image Gentle foi com o princípio ALARA, né? Hoje em dia o FDA também está envolvido, como foi ressaltado, a otimização desses parâmetros técnicos, reduzir o número de fases contrastadas, como o Dr. Hilton colocou, e reduzir a solicitação. Como? Conscientizando. Então, vocês vejam, muitas vezes também tem que ser conscientizado os pacientes, tem que ser conscientizado o pai e a mãe dessa criança, porque uma criança que teve um trauma crânioencefálico, a primeira coisa que os pais querem é que se faça algum exame. Já parte do próprio pai e mãe solicitar, né, e até pressionar para que seja feito esse exame. Então, essas são informações do site do Image Gentle, então, muitas vezes baseado no que seria a dose natural recebida por dia. Então, todos nós sabemos, e aqui também já foi exposto, né, a maior dose de radiação, tanto de exames de tomografia, e aqui, então, algumas campanhas nas quais o Image Gentle tem focado de uma maneira prática. Então, essa é uma campanha do Pause and Pulse, que seria para você diminuir o número de vezes que você faz fluoroscopia nos exames contrastados. Depois existem recomendações também voltadas tanto para os médicos como para os pacientes no site do Image Gentle. Então, ressaltando muitas vezes que apenas uma fase pode ser necessária, avaliar apenas a área de interesse, adaptar a dose para o paciente pediátrico. E vejam aqui nesse caso do Dr. Lucaia, né, que também foi citado hoje já como alguém que realmente difunde
realização de tomografias de baixa dose, vocês vejam essa imagem com 180 ms e essa com 34 ms. Você não tem nenhuma alteração na qualidade da imagem. E aqui muito mais do que 50% da dose recebida. Então, como eu comentei, diversas campanhas do Image Gently, aqui foi o início, né, com essa criança, mostrando que nem tudo que é bom produto, na verdade, é recomendável às crianças, por isso a utilização desse colete maior. Depois, campanhas também voltadas à cardiologia. Essa é a mesma criança, né, com o passar dos anos da campanha. E também campanhas agora voltadas para a parte odontológica e também para a tomografia de crânio e também para a parte de intervenção. Como atuação prática no Brasil, no ano passado, no ano retrasado, a Sociedade de Pediatria do Paraná, através da sua presidente, a doutora Kerstin Taniguchi, tornou-se a primeira sociedade de pediatria regional a se filiar ao Image Gently. Isso foi um ponto inicial, tendo em vista que o objetivo era realmente chegar na Sociedade Brasileira de Pediatria, e com a doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, então, houve o lançamento do Image Gently para a população pediátrica, para os pediatras. Essa campanha foi lançada o ano passado, foi a campanha oficial do Dia das Crianças, que tradicionalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria lança uma campanha mais forte nessa data. Foi lançada em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, em evento durante o Congresso Brasileiro de Radiologia, realizado no Rio de Janeiro, no ano passado. E o que é fundamental, o que tem se falado desde o começo, né, é a necessidade dessa associação de várias entidades. Então, vejam que nessa campanha lançada pela pediatria, contou-se com o apoio da Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, do Colégio Brasileiro de Radiologia, também a participação da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica, do Leite Safe, da Federação Mundial de Radiologia Pediátrica e do Colégio Interamericano de Radiologia. Então, são ações que podem ser realizadas, e agora o Image Gently, então, tem essa campanha de 100 milhões de crianças, esse projeto, que foi apresentado agora que apresentei agora no último congresso da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica, que foi há 15 dias, e já temos, então, a parceria, e essa campanha será implementada já em outros 8 países, com o apoio do Colégio Brasileiro de Radiologia e do CIR. Então, sem dúvida alguma, essa parceria, essa responsabilidade compartilhada é fundamental. Eu os convido a acessarem o site do Image Gently e a participarem ativamente. Obrigada. Muito obrigada, doutora Dolores, por esse importante trabalho. Eu gostaria agora de convidar a doutora Mônica Bernardo para falar um pouco, então, da experiência com o Image Wisely e outras ações que estão sendo desenvolvidas por ela. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, especialmente a doutora Aldemir e a doutora Laí, pelo convite, isso é importante para a conscientização sobre a proteção radiológica. Vou esperar só... Não é esse o... Ele está colocando para a gente. A gente teve a oportunidade de participar de alguns projetos a nível nacional. Vou falar durante a programação. O projeto inicial foi um projeto de mestrado, e que a gente, em contato no RCNA, que é um Congresso Americano de Radiologia, a gente teve em contato com a Image Gently, e aí, então, aplicou como um projeto piloto o nosso projeto inicial. E, a partir de então, esse projeto foi... Ok. Então, o intuito da nossa exposição vai falar sobre a campanha, alguns exemplos da campanha nacional, e também sobre a imagem Wisely. Tudo isso porque o intuito é que os médicos e pacientes podem se beneficiar com a informação de maior segurança e menor risco. Não tenho conflito de interesse, eu sou médica cooperada da Unimed, mas não tenho nenhum cargo administrativo. Então, esse é um histórico dos nossos projetos. Inicialmente, então, nós fizemos esse projeto de mestrado, foi no Hospital
de grande porte, no interior de São Paulo, de uma operadora de saúde, e que aplicamos com metodologia a imagem Gentler, que eu vou falar assim. Depois, a partir disso, então, uma operadora de saúde, que é a Unimed Brasil, encampou essa campanha. No caso, o Dr. Alair foi convidado e participou do projeto, validando os instrumentos, representando o Colégio Brasileiro de Radiologia, e que agregamos, então, os critérios de recomendações do Colégio Americano de Radiologia. A partir de então, a gente teve a oportunidade de fazer o projeto também no Hospital de Ensino, no hospital no interior de São Paulo, da PUC, agregando as recomendações do Latin Safe e dos critérios de introdução e condução dos exames da Eurosafe. E, por último, fizemos um projeto também piloto no mesmo hospital no interior de São Paulo, com as recomendações de Susan Wisely na emergência. Todos esses projetos tiveram, então, o intuito de uma atividade educacional, seguindo, então, essas campanhas e também a portaria 453. Foram critérios que usaram as recomendações e introduções, as instruções de trabalho dessas campanhas, foram criados instrumentos educativos para uma equipe multiprofissional, que englobou técnico de raio-x, enfermagem, médicos solicitantes, os pediatras, outros médicos que trabalhavam na emergência, também a recepção, o administrativo e a enfermagem. Usando também a metodologia de gestão de mudança, que é uma metodologia administrativa de 8 passos de Kotter, que é você trazer a consciência para o problema, envolver pessoas para atuarem junto nisso, resolver isso, delegar funções e assim mudar a cultura. O objetivo era a conscientização dos riscos e benefícios dos exames radiológicos com a medicina centrada no indivíduo. Os projetos foram aprovados por Comitê de Ética e Pesquisa. Esse projeto número 1, então, foi um projeto do piloto no meu mestrado, com o hospital de uma operadora de saúde, no caso, a Unimed Sorocaba, com 140 mil usuários. A equipe multiprofissional, fizemos vários instrumentos educativos, com envolvimento dos pacientes também, com um enfoque na emergência, e fizemos uma carteirinha de proteção radiológica, no qual não estava escrito a dose, só a data, o tipo de exame, a incidência e o local. Houve uma redução, trabalhamos com tomografia de crânio em crianças de 0 a 12 anos, uma redução do DLP de 50%, e uma redução da solicitação dos exames em relação ao atendimento, redução dos exames radiológicos, mas houve um aumento de ultrassom e ressonância. Esse foi publicado na revista de pediatria, da Sociedade Paulista de Pediatria. Apresentamos também no Congresso Europeu de Radiologia. O segundo projeto foi, então, a Unimed Brasil, nos convidou para fazer isso a nível nacional, no caso, o Dr. Alair foi muito importante para que esse projeto acontecesse. Fizemos outros instrumentos, também com informação para os pais, para os médicos solicitantes e para os colaboradores. Esses instrumentos foram validados pelo Colégio Brasileiro, foram envolvidos 43 unidades na operadora e 25 comissões dos recursos próprios, que seriam hospitais, foram formadas comissões de proteção radiológica. Houve o envolvimento, então, de toda uma equipe, tanto para emergência como para exames eletivos, com enfoque em criança, usando critérios da imagem Gentler, mas também as recomendações do Appropriated Criteria do Colégio Americano de Radiologia. Esse é o exemplo da carteirinha e de um guia médico baseado no Appropriated Criteria, que fizemos algumas traduções de algumas solicitações de exames. A gente observou que um elevado número de exames para crianças de 0 a 4 anos, principalmente na emergência, e talvez isso, uma das razões, sejam porque existe um tempo curto para o médico tomar a decisão, uma pressão dos pacientes, a prática da medicina defensiva pelo médico, que o colega comentou, um acesso dificultado do médico para o prontuário do paciente, e também uma falha de adesão dos médicos aos protocolos por desconhecimento. A gente apresentou no Congresso Americano de Radiologia em 2017 e no Europeu de 2019. A partir de então, nós fizemos a introdução no Hospital de Ensino, com a formação de uma comissão, um regimento interno,
com piloto infantil e depois com adulto. Fizemos uma plataforma educacional, tanto para os profissionais que trabalhavam no hospital e tinham contato com o paciente, como também para os médicos, com a introdução na grade curricular para a graduação, primeiro, quarto, quinto e sexto ano, e na residência médica, nas reuniões clínicas, para clínica e cirurgia e residência de radiologia. Apresentamos esse trabalho no Congresso Europeu. Esse é um modelo da educação continuada, que está no site. Fizemos também uma carteirinha e instrumentos educativos para os pacientes e para os médicos em geral. Fizemos uns questionários de aplicação antes do trabalho e a gente viu que realmente há um desconhecimento muito grande dos riscos e benefícios pelos profissionais de saúde. Então, precisamos trabalhar com educação. O último projeto que fizemos no hospital, que foi nesse hospital no interior de São Paulo, seria aplicar, como já foi comentado aqui, o programa Choosing Wisely, que seria o que o médico não deve fazer, e dar subsídios e recomendações para que ele tenha embasamento para conversação com o paciente. Então, 5 questões, e estimulando, inclusive, os pacientes com isso. Você precisa realmente fazer esse exame? Qual o benefício de não fazer? Qual outro exame sem radiação ionizante que pudesse ser substituído? Né? Então, com isso, fizemos um consenso de médicos especialistas, vendo os 10 solicitações mais frequentes na emergência, adulto e criança, por exemplo, cefaleia, TCE, dor abdominal, dor lombar, sinusite, trauma. E aí fizemos um fluxograma simples, baseado nessas campanhas internacionais para os médicos. Ele foi muito bem recebido, houve uma redução dos exames em relação ao ano anterior. A gente introduziu também o monitoramento de dose, que é um programa DIR, do Colégio Americano de Radiologia, e vamos fazer laudos estruturados, porque uma das causas de ressolicitação de exame é que o médico, às vezes, solicitante, não entende o laudo. Então, a gente vai fazer o consenso com os especialistas que envolveu ortopedia, clínico, cirurgião, otorrino, urologista, pediatra e radiologistas. Agora, um novo projeto a gente está desenvolvendo com o Colégio Brasileiro de Radiologia, que seria a implantação da imagem Wisely, que era segurança dos exames em relação ao adulto. Os objetivos dessa campanha é a redução da radiação, educação baseada em evidência, com clínica e monitoramento, com menor risco ao paciente, então, e evitar os exames e procedimentos não necessários. A supervisão vai ser do Dr. Alair, Dr. Hilton e a doutora Laura, que é responsável pela imagem Wisely nos Estados Unidos. Existe um site, da mesma forma que a imagem Gently, com todas as informações, com os princípios básicos de segurança, falando sobre a justificação e a otimização, e que o intuito é promover mudanças no comportamento que melhorem a saúde da população. Tem várias informações sobre tomografia, medicina nuclear, fluoroscopia e vários casos explicando por que não fazer o exame em cada situação. Junto com a Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro, a gente vai iniciar um projeto nesse ano, para o ano que vem, envolvendo os países da língua portuguesa. Portugal, Brasil e África, com uma força-tarefa de uns médicos, físicos, outros profissionais de saúde, técnicos de radiologia, com esclarecimento para os pacientes. Então, nós vamos fazer a tradução de validação de alguns instrumentos, enfoque na justificação, recomendações e auditoria, seguindo a BONA 1, níveis de referência de dose e qualidade, seguindo a BONA 2, que são o Bone for Action, em português, registro da dose dos pacientes, educação de proteção radiológica e renovação curricular e plataformas virtuais, conscientização do paciente, com enfoque na radiologia, medicina nuclear e odontologia, seguindo, então, a BONA, que é a tradução em português do Bone for Action. A importância, é claro, para o paciente, a menor risco, evitar exames desnecessários, um exame adequado à patologia do paciente. Para o médico, ele vai ter a segurança, com recomendações e protocolos, e vai melhorar a acurácia e a qualidade da medicina centrada no doente. Os participantes, então, da Comissão de Proteção Radiológica,
médicos, técnicos e administradores da África, de Portugal, da Organização Mundial de Saúde e a Imagem Wisely. Concluindo, essas campanhas são importantes para a segurança da população adulta e infantil brasileira no atendimento ambulatorial e emergencial no serviço público e privado. O controle das atividades não é fácil, por isso que precisa de um líder local para seguir as orientações, porque a gente pode implantar, mas tem que ter a continuidade disso. As limitações é a sobrecarga do atendimento do médico e a visão do gestor administrativo, que precisa ser consciente do que é a proteção radiológica, mas que nisso eu acho que o Conselho Federal de Medicina, o Colégio Brasileiro de Radiologia e os órgãos reguladores, assim como as especialidades, podem contribuir para essa intervenção e monitoramento. A aplicação é possível no Brasil, com maior segurança, então, com redução da dose e maior segurança aos profissionais de saúde. No futuro, então, o intuito da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro é fazer os guias e recomendações, atividades educativas online, participação dessa campanha internacional, que é o projeto em língua portuguesa, e também considerando que a gente já tem evidências disso, o Colégio Europeu, que a pesquisa de otimização de dose com a inteligência artificial é uma realidade que vai acontecer. Eu queria agradecer ao Dr. Alair especialmente por toda a continuidade do projeto, aos médicos do Hospital de Sorocaba, ao Dr. Orlando, da Unimed do Brasil, e aos profissionais da PUC que nos auxiliaram. Muito obrigada.